tema de hoje é planejamento, planejamento mensal. A gente falou sobre planejamento anual e hoje a gente tem a oportunidade de falar sobre planejamento mensal. A diferença entre os dois tipos de planejamento é extremamente simples, mas a gente começa com a parte que é relevante aqui. A gente dá início à parte que é extremamente relevante, que é a relação entre planejamento mensal e o 8-4. Qual que é a relação? Se você quer atingir o 8-4, ou seja, se você quer fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito, se você quer atingir esse nível de resultado, você vai precisar de planejamento, mais especificamente planejamento mensal. Você vai precisar organizar. O que significa planejamento mensal? Para que você tenha mais contextos para você poder entender por que ele é importante para você atingir o 8-4. O planejamento mensal, ele é um tipo específico de planejamento que está dentro do planejamento. Nós temos um planejamento, que eu chamo simplesmente de planejamento, mas poderia ser chamado de planejamento geral. Nesse planejamento, tem várias informações, como ciclo de planejamento, que envolve o dia e a hora que você irá fazer, né, criar ou, no caso, preencher o seu planejamento. Tem os seus objetivos, meta para cada objetivo que você definiu. Nós costumamos definir 5 objetivos para 5 áreas vitais da nossa vida, que são saúde, relacionamentos, profissional, pessoal e financeira. E depois a gente faz o nosso planejamento realmente organizando as tarefas. As tarefas, elas são organizadas através de uma tríade chamada a tríade de organização de tarefas. E essa tríade, ela tem 3 passos, que é tarefa, data para a realização da tarefa e o horário, né? A hora para você poder fazer aquela tarefa. E o planejamento, ele segue a estrutura de planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal e depois a gente vai para o planejamento diário, que não faz parte do planejamento em si, né? Ele é um planejamento mais prático. Tanto é que ele é feito dentro de um bloco de notas, enquanto o planejamento anual, desculpa, planejamento em si, planejamento geral aí, ele é feito dentro de uma planilha organizada e estruturada. Então, o que seria um planejamento mensal, especificamente, né? É um planejamento que você realiza do seu mês, do mês em que você está, ou mais especificamente, 5 semanas à frente. Então, por exemplo, no momento em que eu gravo essa aula, nós estamos no mês de setembro. Então, o seu planejamento mensal deve ser organizado referente ao mês de setembro. Mas a gente pensa já no próximo mês também, que no caso é o mês de outubro. Então, você vai organizar o seu planejamento mensal e pensando nesse mês em que você está, mas também pensando no mês seguinte. Então, no caso, você tem que pensar 5 semanas à frente. E no momento em que eu gravo essa aula, a gente está na primeira semana de setembro, certo? Primeira semana de setembro, acredito eu que a semana de setembro tem mais cerca de 3, 4 semanas. E claro que a gente está contando aí essa questão do final do mês também, que pega um pouco do mês de outubro, mas que dá início ainda é setembro, e a gente vai contando, e aí a gente pensa 5 semanas à frente quando a gente vai organizar o nosso planejamento mensal. O objetivo do planejamento mensal é você organizar as suas tarefas e compromissos do mês. Então, por exemplo, você tem vários compromissos anotados, tarefas, avaliações, provas, testes, documentos para poder entregar, compromissos. E aí você anota tudo isso dentro de um planejamento mensal.
tá certo? Através do planejamento mensal, você consegue ter muito mais clareza das tarefas que você precisa realizar, e essas tarefas normalmente não se acumulam. E você tem muito mais clareza mental. Por quê? Porque você não precisa ficar guardando essas tarefas na sua mente. Você simplesmente realiza elas durante o seu dia a dia, que é muito importante. Mas ainda não respondi a pergunta que eu fiz no início. Qual a relação entre o 8 menos 4, ou seja, você faz em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito, e o planejamento mensal, ou princípio do planejamento mensal? Né? Qual que é a relação entre os dois? Por que que você precisa fazer o seu planejamento mensal para você poder atingir o 8 menos 4? Olha, eu não gosto muito de usar a palavra controle, né? Como se você tivesse extremo poder, extremo controle sobre algo. Mas, de certo modo, essa é a sensação que a pessoa que faz um planejamento mensal tem. Ela tem uma sensação de controle. Ela tem uma sensação de que tem ali as tarefas bom, ela tem um certo controle por estar gerenciando de uma forma muito eficiente as suas tarefas, com as datas, com os horários direitinho. Então ela tem muita clareza sobre o que fazer, sobre o que não fazer, sobre os compromissos, sobre as tarefas, sobre as atividades, os projetos que ela quer realizar. Então ela tem muito mais clareza. Não é à toa que esse princípio faz parte da gestão de tarefas, onde o objetivo principal é a pessoa ter clareza. Ter clareza do que fazer, ter clareza do porquê fazer, ter clareza de quem a pessoa é. E tudo isso é extremamente importante. E no caso, para você poder atingir o 8 menos 4, fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito, esse fazer em 4 horas a gente está se referindo a uma tarefa específica que pode levar cerca de 8 horas. É claro que aqui, quando eu falo de 8 menos 4, eu estou me referindo a uma média que poderia ter, onde você pode utilizar essa mesma linha de raciocínio do 8 menos 4 para 4 menos 2, 4 menos 2, 3 menos 3, 16 menos 8. Compreende a lógica? 2 menos 1. Então, através dessa linha de raciocínio, você consegue ter muito mais clareza sobre as suas possibilidades. Então, esse 8 menos 4 é o tempo que pode durar a tarefa que você está realizando. Ela pode durar 8 horas, mas através de princípios, você tem a possibilidade de fazer em 4. Só que você não vai ter toda essa clareza do que fazer. Você não vai ter toda essa clareza da possibilidade de você fazer em 4, que levaria 8 horas, se você não tiver um planejamento mensal estruturado e organizado da tarefa, que pode levar 8 ou 4, né? E claro, 8 horas, 3 horas para poder ser feita, 6 horas para poder ser feita, 4 horas para poder ser feita, ou 2 horas para poder ser feita. Você pode seguir essa linha de raciocínio do 8 menos 4 de diversas formas. É só para trazer para você uma média do que é possível, né? O 8 menos 4 é bastante claro e nítido. Então, através do planejamento mensal, você consegue ter clareza da tarefa e mais, das tarefas, dos compromissos que você deseja atingir o 8 menos 4. Então, o planejamento mensal te traz um direcionamento através da tarefa, através da data dessa tarefa que precisa ser realizada e também o horário. A hora que você vai realizar a tarefa também é muito importante, porque ela traz clareza sobre aproximadamente
quanto tempo vai levar a tarefa. Tanto é que por isso, daqui a pouco eu vou mostrar para você que você deve organizar o seu planejamento mensal através de uma ordem do que será feito primeiro, tá? Que também inclui outros princípios como o princípio da priorização e o princípio do bloco de tarefas, que eu vou dar uma palhinha sobre cada um deles para você poder ter uma visão geral maior sobre eles. Mas referente. Então, ficou claro, né? A importância do planejamento mensal para que você possa atingir o 8 menos 4. Ou o 4 menos 2. Ou o 6 menos 3. Tá certo? Ou o 2 menos 1. E a gente vai simplificando, tá bom? Mas agora, como é que eu faço meu planejamento? Né? A gente vai passar bastante tempo aqui para poder trazer essa clareza do planejamento. Já ficou claro que é o planejamento mensal, já ficou claro que ele é um planejamento que organiza realmente o meu mês e até me prepara para o mês seguinte. Então, eu sempre estou pensando à frente quando eu faço o meu planejamento mensal. O planejamento mensal ele é extremamente importante para que eu possa gerenciar minhas tarefas da melhor maneira possível para atingir o 8 menos 4. Mas antes de nós irmos para a parte prática em si, de como você criar o seu planejamento mensal corretamente, como organizar, como preencher esse seu planejamento, mas uma informação importante: qual é a diferença entre o planejamento mensal e os outros tipos de planejamento, como por exemplo o planejamento anual e o planejamento semanal? Vamos começar então com o planejamento anual, porque ele é feito primeiro. Bom, o planejamento anual ele é um planejamento que te traz uma visão bem maior, uma visão de longo prazo. O planejamento mensal ele te traz uma visão de médio prazo. Por quê? Porque ele te traz uma visão do mês inteiro e do mês em que você está, da semana em que você está, 5 semanas à frente. Então ele te traz uma visão de cerca de 2 meses, o planejamento mensal. Agora, o planejamento anual, ele te traz uma visão de 12 meses à frente. Então, depende, né? Sempre uma visão de 12 meses à frente, independente da situação em que você está, do dia em que você está, 12 meses à frente. Essa visão que o planejamento anual traz. Sempre 12 meses, sempre 12 meses à frente, 12 meses à frente. E o planejamento anual, ele colabora muito para que você possa criar e preencher o seu planejamento mensal. Ele facilita muito. Por quê? Porque como você faz o seu planejamento anual primeiro, você vai anotar nele tarefas, compromissos, atividades e projetos que você pretende realizar no longo prazo. Então, por exemplo, agora nós estamos no mês de setembro. Como a gente está pensando 12 meses à frente, a gente está pensando a partir do mês de outubro, novembro, dezembro, até o ano que vem, ano de 2023. Então a gente pensa o ano de 2022, no caso o ano em que a gente está, e no ano de 2023. Então a gente pensa no ano seguinte também e os meses referentes ao ano seguinte. Então a gente pensa 12 meses à frente do mês em que nós estamos, que no caso dar início, esses 12 meses no início de outubro. E você anota esses compromissos de longo prazo. É um evento que você tem para ir em dezembro, é um projeto que você tem que realizar em fevereiro, é uma tarefa que você tem para fazer em agosto do ano que vem. Então você anota esses compromissos, você anota esses projetos do longo prazo e eles facilitam pelo seguinte: quando você for preencher o seu planejamento mensal, quando você chegar realmente nesse mês, para que esses compromissos
precisam ser realizados, aí você anota no seu planejamento mensal. Porque você já vai ter mais clareza dessas tarefas, a data dessas tarefas, a hora dessas tarefas, para que elas sejam realizadas. Então, os planejamentos, né, planejamento mensal, anual, semanal e diário, eles trabalham em conjunto, não é à toa que eles fazem parte do planejamento que a gente chama de planejamento geral. Agora, a gente tem também o planejamento semanal. E qual que é a diferença dele para o planejamento mensal? O planejamento mensal, como o próprio nome já diz, se refere à semana. Então, se o planejamento mensal ele é um planejamento de curto prazo, ou mais especificamente médio prazo, né? Isso também depende de onde você se localiza nesse mês, qual semana você está. Mas o planejamento semanal é um planejamento de curto prazo. Ou seja, você, por exemplo, no momento em que eu gravo essa aula, eu estou no domingo. E normalmente domingo à noite é o dia que eu faço o meu planejamento da semana, né? Que inclui planejamento anual, mensal e semanal. Então eu vou planejar toda semana, hoje, até o próximo domingo, até o domingo da semana que vem. Isso é o planejamento semanal. Essa é a estrutura do planejamento semanal. Você prepara no dia que você dar início ao seu planejamento semanal, no dia que você preenche esse seu planejamento ou cria esse seu planejamento e preenche ele, você precisa pensar 7 dias à frente para você realmente anotar suas tarefas, compromissos de toda a semana. E o que você mais tem ao longo da semana, suponho eu, são tarefas, compromissos, atividades e projetos a serem realizados. Então, o planejamento mensal, ele, assim como o planejamento anual facilita para o planejamento mensal ser preenchido, o planejamento mensal facilita para que o planejamento semanal seja preenchido. Ou seja, os compromissos do planejamento anual estão próximos, estão naquele mês já, e aí é repassado isso para o planejamento mensal. E os compromissos do planejamento mensal são repassados para o planejamento semanal, para que você tenha mais clareza, mais consciência daquela tarefa que já vai acontecer naquela semana, em tal dia, em tal hora. E aí você anota isso no seu planejamento semanal. E depois, obviamente, o planejamento semanal, você passa para o planejamento diário, que aí você já vai fazer aquilo no dia seguinte. Então, essa é a estrutura e essa é a diferença. Mas agora vamos para a parte prática do planejamento mensal, que é muito importante. A primeira coisa que você precisa ter em mente, antes de você fazer o seu planejamento mensal, é se você realmente compreendeu toda a estrutura apresentada para você aqui, toda essa visão geral, que é muito importante você ter toda essa visão geral. E a visão geral é que, primeiro, o planejamento mensal, ele faz parte de um conjunto de planejamentos e ele faz parte do planejamento em si. O planejamento, ele é algo que tem várias informações, como eu já mencionei, ciclo de planejamento, objetivo, meta e planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal e por que não dizer planejamento diário, mas ele não fica na planilha, tá? Agora a gente vai para a parte mais prática. Onde que eu faço meu planejamento mensal? E a minha recomendação é que você faça
o seu planejamento mensal em uma planilha. Não o planejamento mensal em si, tá, gente? Como já disse, o planejamento mensal está dentro do planejamento. Então, essa planilha que eu estou falando aqui é onde vai ser o seu planejamento, tá? Aí você vai pegar e você vai organizar essa planilha com todas as informações do planejamento, que inclui o nosso querido planejamento mensal. O planejamento mensal, para que ele seja realmente eficiente, ele precisa estar em conjunto com outros tipos de planejamento, em outras palavras, com outros princípios que foram e que serão abordados também mais para frente. E eu recomendo que o melhor lugar para você poder fazer o seu planejamento geral é uma planilha, porque na planilha você consegue ter a organização que você precisa, você consegue ter a clareza que você precisa, mas nada impede também que você escreva isso em um bloco de notas físico ou um bloco de notas digital também. Mas eu sempre vou recomendar a planilha. Inclusive, se você está assistindo essa aula dentro da nossa metodologia Princípios de Gestão do Tempo, tem uma planilha de planejamento especialmente para você, tá certo? Então, baixe essa planilha para que você possa, enfim, preencher. Ela já está toda estruturada e organizada para você. Agora, por falar em planilha, em breve a gente vai fazer uma aula sobre ferramentas, tá certo? Quais ferramentas eu recomendo que você utilize para gestão de tarefas, né? Qual documento que eu uso, qual bloco de notas que eu uso, qual planilha que eu uso, onde eu organizo meus documentos, que aplicativos que eu uso. Então, se você gosta desse tipo de assunto e quer gerenciar com mais eficiência o seu tempo, eu recomendo você assistir a essa aula sobre ferramentas de gestão de tarefas. E agora é o seguinte, gente. Agora que você já escolheu o local, que suponho eu que será dentro de uma planilha, a gente vai agora para a parte prática. E você vai seguir, aí você vai escrever planejamento mensal, e aí você vai organizar as suas tarefas na tríade de organização de tarefas. A tríade, como eu já havia mencionado, inclui aqueles 3 pontos importantes, que é tarefa, data da tarefa e hora, o horário em que aquela tarefa será realizada. Então, por exemplo, tarefa, palestra motivacional. Data da tarefa, 23 de setembro de 2022. Hora da tarefa, 19 horas. Então tem tarefa, data e hora. Porque veja bem, como é que eu vou anotar a tarefa? A tarefa não pode faltar, né? Porque o objetivo é ela. A data não pode faltar porque como é que eu vou saber quando que será essa tarefa, né? E a hora também não pode faltar porque já que eu tenho outro compromisso. Então, essa tríade é fantástica. Tarefa, data e hora. Sempre você vai seguir a estrutura. E na planilha é bem interessante de que para você poder fazer e organizar isso, né? Porque você organiza a tarefa em uma tabela, né? Depois você organiza a data em outra e você organiza a hora em outra. Então segue assim a linha que facilita muito para que você tenha clareza, né? O que mais nós temos? Nós temos também além da tríade de organização, que eu já mencionei, daqui a pouco eu vou utilizar mais exemplos, você vai utilizar os outros princípios para você poder organizar o seu planejamento mensal. Antes de você também fazer sua tríade especificamente, eu recomendo que você dê um passo atrás, que é você anotar o mês em que você está. Então, por exemplo, nesse momento em que eu gravo essa aula para você, nós estamos no mês de
setembro. E aí você vai anotar. Você vai colocar o mês, 2 pontos, setembro, aí você coloca uma barrinha e coloca também outubro, setembro e outubro. Por que outubro? Porque sempre organiza suas tarefas pensando 5 semanas à frente. Então, se você está na primeira semana de setembro, pensa nas próximas 5 semanas, que provavelmente vai envolver a semana de outubro também, vai envolver o mês de outubro também. Se você está na segunda semana de setembro, é a mesma coisa, tá? Por exemplo, se você está no final de setembro, última semana de setembro, você também vai fazer a mesma coisa, tá? Agora, você vai organizar sua tarefa da seguinte maneira. Você vai separar dentro dessa sua planilha a tríade de organização de tarefas dentro de cada semana. Então, por exemplo, você vai escrever semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5. Semana 6. São 6 semanas, tá? Por que 6 semanas? Porque a gente sempre pensa 5 semanas à frente, certo? Então, por exemplo, você está na semana 1, você vai pensar nas 5 semanas à frente, que vai, obviamente, envolver até o próximo mês. Embaixo dessa semana, por exemplo, embaixo da semana 1, você vai escrever a tríade da tarefa, que vai envolver tarefa, ao lado de tarefa, data e ao lado de data, horário. Na semana 2, você vai escrever de novo tarefa, data e hora. Depois a mesma coisa na semana 3, semana 4, semana 5 e semana 6. Sempre soltando esse espaço, tá? Para ficar muito organizado e estruturado a sua semana. Bem, e você que já viu o planejamento anual, você deve ter percebido que existe uma estrutura bem similar ao do planejamento anual aqui no planejamento semanal. É a mesma, a estrutura bem parecida. A diferença é que ela é focada no médio prazo, né? Mas no lugar de ano incluiu mês e no lugar de semana, no lugar de mês incluiu semana. Mas a estrutura da tríade de organização é a mesma estrutura. Agora você vai utilizar outros princípios também para colaborar, como por exemplo, rascunho de checklist. Então, durante a sua semana aí, você vai anotando os compromissos que vão surgindo na sua mente, as pessoas vão te convidando para compromissos, para projetos. Então, a sua semana vai acontecendo, então você vai anotando. Nesse princípio de rascunho de checklist, você vai anotando as tarefas, os compromissos, os projetos. E quando chegar o dia do planejamento em si, você vai pegar e você vai preencher, tá? O seu planejamento mensal, anotando esses compromissos e essas tarefas. É claro, referente às semanas, a semana em que você tá, referente ao mês em que você tá certo? Sempre pensando 5 semanas à frente. Então você precisa organizar o seu checklist de acordo com o planejamento. Se esses compromissos que você anotou no seu rascunho de checklist são para 5 semanas à frente da semana em que você está, aí planejamento mensal. Se são para 12 meses depois do mês em que você está, aí é planejamento anual. Se o seu compromisso é para 7 dias do dia em que você está, então é para planejamento semanal, tá? Então se lembra disso quando você for preencher o seu planejamento mensal. Organize as suas tarefas em ordem de priorização, tá? É claro que tem tarefas que você não tem esse controle, tem uma data específica para acontecer, não tem como mudar, mas para tarefas e para os compromissos que for flexível para você, só um minuto. Mas para as tarefas e para os compromissos que for flexível para você, você vai utilizar o princípio da priorização para que você consiga ter mais clareza das tarefas. Então você vai organizar numa ordem de priorização. Claro que nem todo compromisso tem como. Outra coisa também
você organizar também em blocos de tarefas, se possível, né? Como eu já havia explicado no princípio de bloco de tarefas, você fazer suas tarefas parecidas em bloco de preferência no mesmo período de tempo, no mesmo dia, em sequência. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo de verdade que algo que eu tenha falado aqui tenha feito sentido para vocês. Eu te vejo na próxima aula. Um grande, grande abraço.